Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas você está vendo esse vídeo. Se você está entrando agora, boa noite. Sejam bem-vindos. Vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Daqui a pouquinho a gente já começa a falar a respeito desse grande homem de Deus, Jó. Para quem está chegando agora, aguenta firme aí. A gente já vai começar. Jó, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre Jó. E é sobre ele que a gente vai falar nessa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor Marilda, Regina, Fabiana, Maurício, Rayane, o Antônio tá aí também, a Lúcia, o Patrick tá sempre com a gente, a Marilda, a Janislene tá sempre com a gente também. O Edu deve ser novo aqui. E a Neuralene. Glória a Deus. Bom, feliz por todos vocês aqui. Confesso que eu estou muito feliz. Deus fez algo incrível hoje. O que eu gostaria de... Deixa eu aumentar aqui o brilho. Gostaria de testemunhar para vocês. Hoje eu tive a oportunidade de ministrar a respeito dessa palavra, da qual eu vou falar com vocês aqui. Deixa eu tirar o óculos que fica o reflexo. E... Deus fez algo incrível e eu creio que esse algo pode inspirar pessoas aqui a também buscarem mais de Deus, porque pela graça Ele opera grandes coisas. Bom, hoje eu tive a oportunidade de ministrar a respeito dessa palavra e durante essa semana eu pedi muito a Deus, eu apresentei muito as minhas mãos a Deus. Falei, Senhor, essas mãos já foram usadas para fazer coisas erradas, com más intenções. Mas eu sou uma nova criatura e eu quero que essas mãos sejam usadas para a Tua glória. Enquanto eu orava isso, orei muito por isso durante a semana e muitas das vezes eu falava em línguas. Inclusive no início da semana eu senti minhas mãos esquentarem enquanto eu orava. Minhas mãos elas costumam ser geladas, mas depois que eu orei nessa semana elas ficaram quentes. E nesse mesmo dia que eu orei a respeito disso, eu tive a oportunidade de orar pela minha mãe que entrou aqui na live. Tive a oportunidade de orar por ela, ela estava se sentindo mal, ela estava se não me engano, o nariz estava escorrendo, ela estava com alguma dor, alguma coisa assim, um início de gripe. E depois que eu senti de orar por ela, junto com a minha irmã, nós oramos juntos, unimos a nossa fé, e ela disse que se sentiu muito bem, dormiu tranquila durante a noite e o nariz parou de escorrer. Olha o que Deus faz. Deus ele pode mover o sobrenatural nas nossas vidas de uma maneira muito natural. Deixa eu virar aqui. Tá bom assim? Melhor assim, né? Tá. Deus pode mover o sobrenatural nas nossas vidas de uma maneira muito natural. E o que nos separa de viver esse sobrenatural nas nossas vidas é a fé, é a busca, né? Se você tem fé, você demonstra a sua fé de alguma forma. Tem uma frase que eu gosto bastante, é que a fé procura meios de obedecer. Se você tem fé em Deus, você vai buscar obedecê-lo. É natural. Você não vai ter fé em Deus e viver de qualquer jeito. Não, você vai tentar se alinhar a Ele. E com base nisso, eu busquei, ali em Mateus capítulo 7, pedi dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Seja lá o que você precisa. Através da busca em oração, da perseverança, você vai conseguir. Essa semana eu estive de férias. E estando de férias eu aproveitei muito meu tempo para buscar a Deus, para orar a Deus. E eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema que não é nem o tema aqui, o tema é a respeito de Jó, mas eu gostaria de citar isso. Eu não sei quem aí é batizado com o Espírito Santo, eu não sei quem ora em línguas aí, mas posso te dizer uma coisa, se você é batizado com o Espírito Santo, explore a oração em línguas. Essa semana eu orei muito em línguas, mais do que todas as outras semanas. E nessa semana eu senti uma autoridade, eu senti uma unção diferente do que eu senti nas últimas semanas, do que eu senti em todo o meu ministério. Inclusive hoje, fui numa igreja, né, a minha pastora junto com os obreiros da igreja, eu sou um obreiro dessa igreja que eu vou. A gente foi convidado para ir para o último dia, são 3 sábados, numa determinada igreja onde a gente estava cooperando lá. E lá
nesse último sábado eu tive a oportunidade de pregar. E estando lá hoje, eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, eu comecei a falar em línguas e eu senti uma dor no ombro. E essa dor no ombro, eu senti que eu ia orar por alguém que estava com uma dor no ombro e essa pessoa ia ser curada. E quando eu pensei nisso, eu senti algo como se fosse nas costas. Eu senti que alguém teria ali dor nas costas e ali haveria uma oração e essa pessoa seria curada. Eu senti isso e fui pro lado de fora da igreja. Então o pastor da igreja chegou com dor nas costas. Ele chegou travado, com muita dificuldade. E ele chegou falando que estava com dor nas costas porque ele foi levantar um peso de 10 quilos e ali ele travou as costas, sentiu uma dor muito forte. Então ele estava ali só pela graça, como diz ele, né, com os olhos lacrimejando de dor. Inclusive ficou do lado de fora da igreja, encostado com as costas no carro, esperando ali o culto começar. E na hora que eu estava entrando para a igreja para começar a oração, eu apontei para ele e disse: o senhor vai ser curado hoje, em nome de Jesus. Aí ele não deu muito crédito, mas ele, em nome de Jesus, né? E aceitou ali as palavras. Então eu entrei, comecei a orar, e eu tinha visto eu orar por alguém no fim da pregação. Então, enquanto estava acontecendo ali os louvores, eu estava perguntando: Senhor, é agora que eu tenho que orar pelo pastor Pedro? É agora, é agora. Na hora que eu pergunto isso, se é agora, a minha mãe bate no meu ombro e fala: você não está sentindo de dar um abraço no pastor Pedro, não? Eu falei: olha, eu estou sentindo de orar por ele. Ela falou: então vai que é de Deus. Eu fui até esse pastor, ele estava sentado, ele não estava nem em pé, estava todos de pé na hora do louvor, só ele estava sentado, ele e uma moça com uma criança. Então eu falei: posso orar pelo Senhor? Coloquei a mão nas costas dele e comecei a orar. E no que eu comecei a orar, fui orando e Deus me deu algumas palavras a respeito de coisas que estavam acontecendo com ele. E enquanto eu orava por isso, eu comecei a orar pela cura das costas dele e comecei a falar em línguas. Eu falava em línguas e me veio uma autoridade muito grande. Eu colocava a mão nas costas dele e pressionava as costas dele. E aí eu terminei a oração, dei um abraço nele e voltei para o meu lugar. E aí eu fiquei: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que o Senhor operou ali a cura, que o Senhor confirme, que ele fique de pé, que ele fique de pé. Eu olhava meio de lado porque ele estava atrás de mim e ele não ficava de pé. Não ficava de pé. E aí passou um tempo, ele levantou, a esposa dele chegou, veio, deu um abraço nele, e ele já estava em pé. Ele estava até pulando lá num determinado momento. E aí ele teve a oportunidade de falar a respeito da palavra do dízimo e das ofertas. Quando ele pegou o microfone para falar a respeito disso, ele falou: olha, antes de falar a respeito do dízimo e das ofertas, eu queria falar a respeito de algo. Eu cheguei aqui só pela graça. Eu estava ali no fundo. Inclusive, quando o irmão ali me abraçou, ele abraça forte. Eu até suei frio quando ele veio me abraçar, porque eu estava com dor, estava com medo dele me abraçar. E eu sentado ali, só glorificando a Deus. De repente, o diácono Bruno chegou até mim, ele fez uma oração. E quando ele estava fazendo uma oração, eu sentia como um líquido nas costas. E enquanto eu sentia isso, é como se eu sentisse uma anestesia, né? E com essa anestesia eu sentia isso nas costas e, incrivelmente, quando houve a oração, eu estava completamente curado. E eu nem estava crendo naquilo que tinha acontecido naquele momento, mas aí chega a minha esposa e me levanta, me abraça e fica pulando comigo. E ali veio a testificação de que eu havia sido curado por Deus. E aí, inclusive, ele desceu do púlpito e ele mesmo foi até a frente do púlpito e abaixou e colocou as mãos nos pés. Ele realmente abaixou. E eu chorei ali, eu fiquei muito feliz, extremamente feliz por isso, porque Deus, ele recompensa a nossa busca, a nossa sede. A gente não merece nada, eu não mereço nada, você nunca vai merecer nada, é tudo pela graça. E a graça determina que nós recebemos aquilo que nós não merecemos, mas determina que nós recebemos quando nós pedimos. E essa petição ao longo da semana aconteceu e houve resposta no dia de hoje. Foi exatamente aquilo que eu pedi para Deus. Eu falei: Senhor, eu busquei tanto ao Senhor essa semana que o Senhor me deu um sinal a respeito de tudo isso, a respeito dessa busca, para que eu sinta esse sabor de como é bom buscar com profundidade ao Senhor. E foi exatamente o que aconteceu. Por que eu estou dizendo isso?
Eu estou dizendo isso porque a fé é algo acessível para todos nós. A oração é algo acessível para todos nós. O Espírito Santo é algo acessível. É algo que você pode pedir a Deus. Pedir, dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto busca da parte de Deus, Ele vai te conceder. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, versículo 14, o seguinte: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Eu estava pedindo uma unção para curar pessoas. Eu não estava pedindo uma unção para me curar. Eu estava pedindo para curar os filhos de Deus. Para curar as pessoas que amam a Deus. Para as pessoas que buscam a Deus. Para revelar o amor dEle através das minhas mãos. Através do Espírito Santo. Eu estava pedindo algo segundo a vontade de Deus. Como é que Deus não vai conceder? Isso não é exclusivo para mim, isso não é exclusivo para quem faz a obra de Deus. Isso é acessível para mim e para você. Que você tenha sede de Deus. E que essa sede seja transformada em busca. Como nós conversamos na semana passada, Jesus disse: quem tem sede, venha a mim, beba. E eu lhes darei a água da vida, que fará com que jorre água, fluam rios de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. É o que a palavra diz. E se Jesus disse, se a palavra diz, ela acontece. Dê crédito à palavra de Deus, busque isso. E eu estou contando isso hoje, estou contando isso agora, mas eu tenho a plena certeza que Deus pode fazer isso através dessa live. Deus pode unir a minha fé com a sua fé e operar essa salvação, operar a libertação, operar a cura, seja lá o que for. Aquilo que as pessoas aqui estão precisando, podem receber pela fé. Essa cura que eu comentei é algo maravilhoso, mas ela não pode simplesmente ser um testemunho. Ela pode tornar acontecer aqui. Inclusive, quando eu estava orando aqui antes da live, eu sentia que Deus liberaria cura para pessoas que estão aqui na live. Para pessoas que estão aqui, presentes. Eu senti que essa dor no ombro acerca do que eu senti lá na igreja era em relação a alguém que estaria na live. Uma dor na parte de trás da cabeça que eu senti que era em relação a alguém que estava aqui na live. Se faz sentido para alguém essas dores que eu citei no ombro, na cabeça ou nos olhos, comente aí. Se não faz sentido para ninguém, eu vou orar só no fim da live. E aí no fim da live eu tenho certeza que Deus vai liberar salvação em nome de Jesus. Aguenta firme aí, vamos falar a respeito de Jó, que é o tema da live de hoje. Antes de falar sobre ele, eu senti de falar a respeito desse testemunho, e eu creio que é um testemunho que vai impulsionar você a buscar Jesus, buscar o Deus vivo, como foi comentado aqui, o Deus poderoso. Amém? Eu creio que você já conhece a história de Jó. Eu creio que é uma... Você sente dor aonde, Marcele? Eu sinto que eu não só sinto, eu imagino que a maioria aqui conhece a história de Jó. Muitos aqui é dor na cabeça, Marcele? Eu sinto que muitos aqui sentem. Muitos aqui conhecem a história de Jó porque é uma história muito conhecida, né? A história do homem que passou por uma grande prova, mas depois foi grandemente abençoado. Se puder resumir em uma frase aquilo que as pessoas sentem. Inclusive, quando eu perguntei a respeito da Marcele que dor ela sentia, eu senti novamente uma dor na parte de trás da cabeça. Já que é assim, vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pausando aqui Jó, vamos fazer uma oração. Você que tem dores, você que tem dor de cabeça, você que tem dor no ombro, você que tem tendinite, você que tem dor nos pés, você que tem dor no joelho, você que tem um problema nas juntas, você que tem osteoporose, seja lá o que for que você tenha, que precise de cura. Vamos orar agora em nome de Jesus e depois a gente entra na palavra. Eu creio que assim como testemunhei a respeito de cura, eu creio que pode acontecer hoje em nome de Jesus. Feche os seus olhos, use a sua fé. Una a sua fé com a fé dos outros que estão na live. Vamos interceder uns pelos outros e eu creio que Deus vai operar aí cura em nome de Jesus. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti a respeito de cura. A respeito dessas pessoas que entraram nessa live, e eu sei, Pai amado, que da mesma forma que o Senhor operou cura hoje, eu creio que o Senhor pode operar cura nessas vidas, nessas pessoas. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor visite-as com Teu Espírito.
Visite-as com teu poder, com a tua majestade e glória, com a virtude do Senhor que arranca tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai querido, que o teu poder passe do alto da cabeça à planta dos pés de cada um. Que tudo aquilo que está fora do lugar, que tudo aquilo que está fraco se fortaleça, que tudo aquilo que está fora do lugar venha a estar no lugar, que todo o joelho venha a ser restaurado, que todo o tornozelo venha a parar de doer, que toda dor de cabeça venha a cessar em nome de Jesus, que essa enxaqueca cesse hoje em nome de Jesus. Pai amado, nós cremos que na simplicidade dessa petição o Senhor pode nos dar ouvidos e operar segundo a tua plena e gloriosa vontade, simplesmente porque o Senhor é gracioso e o Senhor é amor, e o Senhor revela o seu amor através da cura, revela o seu amor através da tua palavra, revela o seu amor através das palavras de conhecimento, a respeito de profecias, por meio de revelações. O Senhor é o Deus vivo que pode todas as coisas. Nós cremos no Senhor e tomamos posse da nossa cura. Pai amado, que a cura do Senhor venha sobre a vida dos teus filhos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que tem pessoas que foram curadas aí para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Jó. Vamos falar sobre Jó. Se alguém aí se sentiu melhor agora, testemunha aí, a gente vai ler nos comentários. Bom, o que eu gostaria de falar a respeito de Jó? Como eu citei, a maioria aqui provavelmente já conhece a história de Jó. Eu gostaria de fazer um breve resumo a respeito de todo o livro de Jó. E eu creio que durante essa leitura, né, não é nem a leitura, durante a citação das partes de Jó, vou fazer uma relação com a sua vida e a gente vai falando a respeito da palavra de Deus e crendo que Deus está operando. Amém? Jó, um homem impressionante. Por quê? Porque era considerado o maior do Oriente. Uma pessoa extremamente impressionante em relação à sua própria piedade, né? Ele era uma pessoa que tinha muita devoção a Deus, muito temor a Deus. Inclusive, a Bíblia apresenta Jó como um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Dá essas 4 características. E, inclusive, você leva esperança para todos nós, merece o devido respeito. Para a glória de Deus, Arthur. Não podemos nada, não somos nada, é tudo para a glória de Deus. E que vocês se encham de esperança aí, se encham de fé, que eu creio que é essa fé aí que vai levar a gente a um outro patamar na relação com Deus. Glória a Deus. Muito feliz. E esse homem impressionante, ele era tanto impressionante em relação à sua piedade, sua devoção a Deus, quanto em relação às suas riquezas. Era um homem extremamente rico. Era o maior do Oriente. E ele não só era piedoso, entre aspas, como a palavra de Deus diz, nos mostra como ele era piedoso. Ele não deixava uma viúva passando necessidade. Ele não deixava nenhum necessitado passando por necessidade. Não deixava nenhum órfão passando por necessidade. Ele tinha um coração aberto. Ele gostava de fazer para Deus. Ele gostava de se doar para Deus. Uma pessoa justa diante de Deus. Inclusive, ele era tão temente a Deus que a palavra diz que ele tinha 10 filhos. E esses 10 filhos, tendo casas diferentes, eles se uniam na casa de um determinado irmão e lá eles faziam uma festa, comiam, bebiam. Diante disso, por Jó imaginar que talvez os filhos estivessem pecando, ele fazia sacrifícios a Deus em função do pecado dos filhos. Olha só, não era nem que os filhos pecavam. Os filhos talvez estivessem pecando, então deixa eu dar um jeito aqui. E a forma dele de interceder pelos filhos era fazendo sacrifícios a Deus para que Deus os perdoasse, para que Deus não os condenasse. Pois bem, diante desse homem impressionante em injustiça, ingratidão e tudo mais, glória a Deus. Inclusive, Arthur, essa palavra que você citou, dos quais nós somos os principais, fica em 1 Timóteo. Eu estava lendo essa semana a respeito de 1 Timóteo, inclusive eu creio que é uma confirmação de Deus. Glória a Deus pelo seu comentário, pela sua vida. Pois bem, um certo dia, a Bíblia diz que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus. Os anjos foram se apresentar diante de Deus. E nessa oportunidade, Satanás se apresentou diante de Deus. E Deus perguntou para ele, de onde você vem? E aí Satanás falou, olha, eu vim da terra por passear e rodear por ela. E aí, quando Deus pergunta e ele responde isso, Deus diz, viste o meu servo Jó?
Não há ninguém como ele na face da terra. Ele é um homem sincero, um homem reto, um homem temente a mim e um homem que se desvia do mal. E aí Satanás, o diabo, e diabo significa acusador, e Satanás significa adversário, ele vai e acusa Jó. Fala, mas Jó te ama, ele é temente, ele é sincero, ele é reto diante do Senhor. Por acaso? É à toa? Tudo que ele faz o Senhor abençoa. Tudo que ele põe a mão o Senhor abençoa. Olha para a vida dele. Mas faz o seguinte, toca na vida dele, toca nos bens dele, naquilo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar na sua face. Então, ele faz essa acusação diante de Jó, diante de Deus. E fazendo essa acusação diante de Deus, Deus fala, tudo bem, pode tocar nos bens dele, só não toque nele. Feito isso, a palavra diz que vem um homem, um certo dia, vem um homem para Jó e diz, olha Jó, é o seguinte, eu estava lá cuidando dos bois e dos jumentos junto com os moços, quando de repente chegou um grupo de homens, esse grupo de homens matou os moços e levou todos os bois e todos os jumentos, e só eu sobrei para eu vir contar isso para o Senhor. Enquanto esse falava, chegou outro. Aí esse outro falou, olha, eu estava lá cuidando das ovelhas com os moços, mas veio um grupo de homens, esse grupo de homens matou os moços ao fio da espada e levaram todas as ovelhas. Mataram os pastores, só sobrou eu para contar isso para o Senhor. Enquanto ele falava, vem outro e fala, olha, eu estava lá cuidando dos camelos, mas veio um grupo de homens, esse grupo de homens levou os camelos e matou os moços ao fio da espada. Só sobrou eu para contar isso para o Senhor. Aí chega outro enquanto ele está falando. E quando esse outro chega, ele traz a pior notícia. Ele chega e fala, olha, é o seguinte, estavam todos os seus filhos reunidos na casa do teu filho mais velho, quando de repente aconteceu algo lá, a casa desmoronou, todos eles morreram. E só sobrou eu para contar a história. Na hora que tudo isso acontece, a palavra diz que Jó reclamou? A palavra diz que Jó blasfemou contra Deus? Não, a palavra de Deus diz que ele raspa a cabeça, ele rasga suas vestes num sinal de luto profundo, se prostra diante de Deus e adora a Deus prostrado, dizendo, nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a profundidade do temor a Deus. Olha a profundidade da retidão desse homem. Olha como esse homem se desviou do mal. Aquelas características que Deus apresentou a respeito de Jó foram concretizadas no momento em que ele teve a oportunidade de fazer isso. Perceba uma coisa. Quando tudo isso acontece, Jó não reclama. O que ele faz? Ele reconhece a soberania de Deus. Ele diz que Deus deu para ele e Deus tirou. Peraí, mas não foi o diabo quem pôs a mão? Não foi o diabo quem acabou com tudo? Foi, mas se o diabo pôs a mão, foi porque Deus permitiu. Uma coisa que eu quero te convidar é você parar de simplesmente ficar falando do diabo. Ah, porque o diabo isso, porque o diabo fez aquilo, porque o diabo foi covarde, porque o diabo isso e aquilo. Sim, ele é covarde, ele é acusador, ele é mentiroso, ele é tudo de ruim. Mas se ele fez alguma coisa para alguém que está em Deus, para quem que busca viver a verdade de Deus, a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Então se algo está acontecendo na sua vida, se o diabo está tocando, se o diabo está tentando fazer e mexer e bagunçar na sua vida, e isso está acontecendo, é porque Deus está permitindo. Como Martinho Lutero disse, como o diabo é como se fosse um cão, e esse cão está numa coleira que está nas mãos de Deus. Esse cão não pode sair mordendo os outros. Ele precisa da permissão do dono dele para fazer isso. Ele é tão miserável, tão derrotado, que ele só pode fazer alguma coisa se Deus permitir. Ele só pode tocar na vida de alguém se esse alguém não está em Deus. Porque se essa pessoa não está em Deus, essa pessoa não tem dono. E se a pessoa não tem dono, ele tem liberdade para tocar. Mas aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não toca. Se o diabo não pode tocar e toca, foi porque Deus permitiu.
Quando nós entendemos a soberania de Deus, a gente para de ficar contendendo com o diabo e começa a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A gente começa a se revestir das armaduras de Deus para que a gente possa suportar o dia mal e, havendo acontecido tudo, a gente fica bem. A gente se fortalece nele, olha para ele, e aquilo que o diabo tenta fazer, ele é um derrotado, ele não pode encostar na sua vida. Claro, vão ter coisas ruins, vão ter dias maus. Vai sim. Sabe por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado de Adão e Eva. Por causa dessa maldição que veio para a humanidade, a dor vai vir, a morte vai vir, a saudade vai vir, doenças vão vir. Mas saiba de uma coisa, Deus ainda é soberano sobre todas as coisas. E quando você busca Ele, você se lança a Ele, você se alinha a Ele, você ama Ele através da sua obediência. Porque a palavra diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Em outras palavras, ame a Deus através da sua obediência. Esse é o amor agradável a Deus. E quando você ama a Deus nos termos de Deus, e não nos seus, mas nos termos de Deus, em obediência ao que Ele colocou aqui na palavra de Deus, a palavra que diz que todas as coisas, todas, se a palavra disse todas, é porque é todas. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Quem obedece a Ele. Jó fez isso, Jó obedeceu, Jó se lançou a Ele, Jó fez a vontade dele. E quando Jó fez isso, ele estava dentro dos quatro muros de Romanos 8:28. Glória a Deus. A Letícia está falando que lembrou dessa palavra que eu citei agora lá no culto. Glória a Deus. A Letícia é minha irmã. Que bênção. Mais confirmações aí, eu creio que Deus está operando aqui também e está falando ao coração de alguém. Dê crédito, que essas palavras encontrem espaço no seu coração. E que elas se tornem em ação, em prática. Você precisa pôr em prática essa palavra. Não adianta achar bonito. Não adianta levantar a mão e dizer amém. Você precisa encarnar essas palavras. Você precisa que elas se materializem na sua vida. Ainda que você não se sinta forte o suficiente para isso, saiba que você só vai conseguir por meio de Deus, se fortalecendo em Deus, buscando e se revestindo em Deus. E aí, essas palavras, elas vão tomar forma na sua vida. Cara, eu assisti um ex-satanista dizer que destruiu o casamento, saúde de vários cristãos. Mas quando aquele cristão tinha um relacionamento sincero com Deus, o diabo dizia que não podia tocar. É isso. Bruno, então quer dizer que se eu começar a ir para a igreja, o diabo não vai poder tocar na minha vida? Não quer dizer isso. Sabe por quê? Porque ir para a igreja e ser nascido de Deus são coisas completamente diferentes. Ir para a igreja é parte do processo. Mas para que esse processo seja concluído, é necessário que a graça do Senhor abunde em sua vida, a fim de que você receba o Espírito Santo, seja transformado, convencido, arrependido dos pecados. Então aí você nasce de novo. Quando você reconhece que a sua natureza é podre, a sua carnalidade é podre, aquilo que vem da sua carne desagrada a Deus, e você começa a pegar nojo do pecado. Aí você percebe que você nasceu de novo. Quando você nasce de novo nesse sentido e em sinceridade busca um relacionamento com Deus, naturalmente o diabo não vai poder tocar. Hoje, eu posso dizer que hoje, se o diabo tocar na minha vida, se algo ruim acontecer, é porque Deus permitiu. Eu vou reclamar se Deus permitiu? Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E pensa só, Jó, nesse momento difícil. Ele está lá prostrado, adorando a Deus. De repente, há mais um encontro de Satanás com Deus. E aí, Deus faz a mesma pergunta. De onde você vem? Eu vim da terra, fui rodear e passear lá por ela. Olha só o ministério do diabo. Rodear e passear. Achou pessoas que não estão sem dono, achou casas adornadas, ele entra. Ele é invasor. Ele não é educado. Ele não bate a porta que nem Jesus. Jesus bate a porta, Jesus é paciente. O diabo já chega entrando. Viu que a pessoa ela não está nem aí para os mandamentos de Deus, não está nem aí para a vontade de Deus. O que Deus vai falar? Pensa só, diante dessa situação, Deus falou que Jó era um homem sincero, temente a Deus. O que Deus vai falar de uma pessoa que não está nem aí para ele? Não está nos meus caminhos, não está
diante daquilo que eu prego, diante daquilo que eu vivo, diante daquilo que eu vivi por meio de Jesus, essa pessoa ela está vulnerável. Diante de tudo isso, Deus falou para o diabo, ó, você viu meu servo Jó? Meu servo Jó mesmo, ele mesmo tudo isso, ele se manteve sincero, reto diante de mim, temente, se desviando do mal. E aí o diabo fala, pele por pele. Se você tocar, se o Senhor tocar na saúde dele, porque a saúde dele está perfeita ainda, sugerindo que Jó era egoísta, Jó era egocêntrico. Ele fala, mas deixa eu tocar na saúde dele para ver se ele não blasfema diante de você. Deus falou, pode tocar nele, só não tira a vida dele. O diabo não perdeu tempo, foi lá, tocou na saúde de Jó, a fim de que Jó tivesse chagas do alto da cabeça até os pés. Pensa só, ele não podia pôr roupa. Imagina só, feridas abertas por todo o corpo. Feridas abertas. E a pessoa não podia pôr roupa, imagina, põe roupa, a roupa gruda, e aí vai tirar, machuca. E a Bíblia, inclusive, o próprio Jó diz que a pele dele se vestiu de bichos. A pele dele é como se tivessem torrões de pó sobre ele. Porque ele não se vestia e ele estava naquela situação tão difícil. E para piorar a situação, a mulher dele vendo tudo aquilo, viu que só sobraram 4 servos, aqueles 4 que vieram contar a história. Se bobear, aqueles 4 servos foram embora porque não tinha mais o que fazer. Jó só ficou com a mulher em casa. Aí a mulher vira para ele e fala, por que você se mantém sincero diante de Deus? Por que você se mantém íntegro? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Olha só, Jó perdeu os bens, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a saúde e para completar ele perdeu o companheirismo da mulher dele. A mulher dele já não estava mais com ele naquela prova. E aí ele responde para ela, como fala uma doida, fala você. Nós aceitamos, nós recebemos o bem de Deus com prazer e o mal a gente não vai querer aceitar? E aí ele fala, Deus me deu, Deus tirou. Deus é soberano, Deus se mantém sobre todas as coisas. E ainda assim Jó não pecou. Jó se manteve íntegro diante de Deus e todas aquelas características que Deus falou a respeito de Jó, de fato foram as palavras, foram as características que se manteram intactas diante dele. E diante de tudo isso, Jó, ele começa a sentir as coisas. Ele começa a ficar extremamente angustiado com toda aquela situação e ele começa a reclamar. Jó também é carne, saiba você. Se você se culpa porque não demonstrou a sua fé, se mantendo glorificando a Deus, se mantendo louvando a Ele, mas começou a reclamar, saiba que isso também aconteceu com Jó. Jó, ele reclamou, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele disse que ele preferia ter sido um aborto oculto. Ele preferia ter morrido quando ele nasceu, ou antes de nascer, ocultamente, ninguém precisava nem saber. Ele só queria ter morrido. A situação que ele estava vivendo era tão angustiante que não estava machucando só o corpo, estava machucando a alma. Ele estava com a alma aflita. Nada, nenhuma palavra convencia ele. Tanto que vieram 3 amigos dele. Esses 3 amigos ficaram 7 dias e 7 noites com ele sem falar nada. Se manteram em silêncio. Apenas passando por todos aqueles problemas, toda aquela tribulação. E diante de tudo isso, ele falou a respeito de ter amaldiçoado o dia que ele nasceu. Maldito o dia que disseram, nasceu o menino. Segundo o que ele mesmo escreveu. E diante de tudo aquilo, toda aquela reclamação, aquela dificuldade, a palavra diz que um dos amigos se levantou e disse, olha, Jó, basicamente ele disse isso. Olha, Jó, todo homem é pecador, hein? Todo homem é falho. De repente, é por causa de algum pecado. Vai ver se não pecou não? Não teve nenhum pecado oculto não? Basicamente é isso. O amigo já falou, poxa, Deus é justo. Jó aparentemente é justo. Então, talvez tenha acontecido alguma coisa aí para Deus ter permitido isso, né? Aí Jó falou, não, eu? Não, de forma alguma. E começou a falar de uma maneira bonita, respondendo com sabedoria. Aí chegou outro e falou, para com essa sabedoria aí. Para com todas essas palavras. Você precisa buscar a Deus, você precisa se ajoelhar, começar a clamar por Ele. E aí Jó responde, poxa, mas eu sou justo. Tudo aquilo que eu podia fazer eu fiz diante de Deus.
Eu ajudei os pobres, eu ajudei as viúvas, já ajudei tanta gente. E aí chega o outro e fala, não, mas isso aqui e aquilo ali. E aí começou aquela discussão infrutífera, aquela discussão amarga. Um apontando para o outro e dizendo, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Talvez estejam apontando para você e dizendo, tá lá por causa do pecado, tá lá porque errou, tá lá porque Deus está fazendo pagar o preço. Sempre tem essas pessoas que falam essas coisas. Sempre tem alguém que é cheio de sabedoria e sabe tudo aquilo que Deus quer. Tudo que está acontecendo, parece que a pessoa acessou o coração de Deus e tem toda a razão do mundo. Quando na verdade não. E toda aquela discussão infrutífera acontecendo, de repente chega uma quinta pessoa. Tinha Jó, 3 amigos, aí chega uma quinta pessoa e fala, olha, é o seguinte, eu estava ouvindo vocês falarem aí e, poxa, vocês não tiveram palavras para responder para Jó. Beleza que Jó está inconsolável aí, mas pensa só. Jó, eu vou falar a verdade, hein? Segura aí. É o seguinte, Jó, você não precisa apontar para Deus as suas qualidades, as suas justiças, para se justificar diante dele. Para dizer para ele que ele está errado e você é certo. Saiba que ele é soberano. E outra, parem de ficar dizendo, de ficar argumentando quem errou, quem não errou. Deus sabe o que está acontecendo. Perguntem para ele. E essa é a resposta. Pare, quando alguma coisa estiver acontecendo na sua vida, não fica fazendo regressão. Ai, mas não sei o quê. Ah, mas eu acho que eu pequei quando eu tinha 3 anos. Ah, mas quando eu tinha 15 anos eu fiz isso. Ah, quando eu tinha 17 eu fiz aquilo. Talvez seja isso. Talvez eu esteja pagando o preço. Talvez seja maldição. Talvez seja minha avó que era da Umbanda. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que Jesus, ele se fez maldição, a maldição do pecado. Jesus se fez a maldição do pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando a palavra diz isso, ela diz o seguinte, ei, toda maldição que chamam de maldição hereditária, de todo o pecado que você cometeu no passado, tudo isso foi limpo, foi apagado. Então, se você está em Deus, se você está buscando agradar a Deus, e é óbvio, a gente não é perfeito, a gente erra, a gente é falho, mas você está debaixo da lei ou debaixo da graça? Porque pela lei você vai receber o que merece. Você precisa de misericórdia para não receber o que merece. Mas na graça, você precisa da graça. E a graça é um favor imerecido. Então você vai receber sim, sem merecer. Deus é um Deus que justifica o ímpio. A religiosidade nunca vai entender isso. Mas Deus é um Deus que justifica o ímpio. Você se considera ímpio? Deus te justifica. Deus te chama. Deus, ele te lava. Ele te purifica. E, claro, coisas vão acontecer na sua vida. Quando essas coisas acontecerem, não fique, mas foi isso, foi aquilo. Diga, Senhor, a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a tua palavra também diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam. Pai amado, eu coloco meu coração diante de ti e digo, Senhor, se eu errei alguma coisa, me perdoe, mas eu clamo nessa hora pela tua graça. Pai, me mostre como essa situação pode cooperar para o meu bem. Como essa situação tão difícil pode cooperar para o meu bem. Mostra-me, Senhor. E quando você perguntar isso para Deus em sinceridade, buscando aprender tudo aquilo que você precisa aprender com essa situação, você vai aprender. Essa situação vai mudar. Pensa só. Passando toda essa situação, Deus aparece para Jó. E pensa só, uma coisa que é interessante nessa palavra. A palavra não diz que Deus apareceu no arco-íris. A palavra de Deus não diz que ele apareceu num dia ensolarado. Ela não diz que Deus apareceu de uma árvore frondosa. Não, a palavra de Deus diz que Deus apareceu para Jó de uma tempestade. Deus apareceu para Jó do meio de uma ventania. Uma coisa que é interessante nisso é que Deus, às vezes você não pode até não acreditar, mas às vezes tem alguma bagunça acontecendo, essa bagunça é propósito de Deus. Tem uma vida sendo chacoalhada e é Deus quem proporcionou aquilo. Deus permitiu aquilo. Deus estava permitindo aquela situação difícil para Jó e Deus estava lá presente. Pensa só, quando Deus permitiu a situação sobre a vida de Jó,
Deus já sabia do que ia acontecer no final. Deus é soberano sobre todas as coisas. Pensa, enquanto o diabo estava dizendo, olha, eu vou tocar na saúde de determinada pessoa, eu vou tocar no casamento de determinada pessoa, eu vou causar depressão na vida da Marta, eu vou causar dor de cabeça na vida da Marcele, eu vou causar uma dificuldade de entender determinadas situações na vida do Jefferson, eu vou tocar na vida da mãe do Rodrigo, eu vou e assim por diante. E eles vão blasfemar, eles vão reclamar, e eles vão perder essa batalha. Enquanto isso, Deus está permitindo tudo isso, dizendo, eu conheço a Marcele, eu conheço a Marta, eu conheço a mãe do Rodrigo, eu conheço o Rodrigo, eu conheço o Jefferson, eu conheço todos eles. E se eu permitir, é porque eu sei que eles têm as características, e eu os ajudarei a ser mais do que vitoriosos em todas essas situações. Deus, Ele é assim. Ele não nos criou para sermos perdedores, mas para sermos vencedores. É o que a palavra diz em Romanos 8. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aquele que nos amou é soberano sobre todas as coisas. E Ele garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você crê nisso, que você possa louvar a Ele com a sua obediência. Adorar a Ele com a sua sede de se relacionar com Ele. E dessa forma, Ele vai fazer com que você se alinhe à vontade dEle. As coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E o cativeiro será virado, como aconteceu na vida de Jó. Enquanto Jó estava orando pelos amigos, o cativeiro foi virado. Enquanto você estiver se preocupando em fazer a tua parte, Deus estará fazendo a parte dele e transformando a sua história. E no capítulo 42, ao invés de reclamar, ao invés de amaldiçoar o dia que nasceu, Jó estava dizendo o seguinte, eu bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquele homem que estava reclamando, agora estava reconhecendo ainda mais a grandeza de Deus, estava glorificando ainda mais a Deus com a sua vida e teve o dobro daquilo que ele tinha antes, o dobro. Deus pode operar o mesmo na sua vida. Ainda que você não entenda, ainda que essa situação esteja difícil, a palavra diz que Deus é amor. E se a palavra diz que Deus é amor, é verdade. Se a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, é verdade. E se ele disse, e se ele falou, e olha só, Deus, a Bíblia diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus já tinha nos justificado antes da fundação do mundo. Deus já sabe o teu ponto final, ou melhor, a tua reticências. Porque ainda que você morra, você estará com Ele na glória. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Se você está nele, ainda que você considere que o teu fim está chegando, saiba que o teu fim não é o fim se você estiver em Cristo Jesus. Tem pessoas aqui que eu sinto em dizer, tem pessoas aqui que estão achando que é o fim delas. Tem pessoas aqui que estão achando que essa depressão, que essa dificuldade emocional, psicológica, é pro fim delas. Seja lá quem você for, posso te dizer uma coisa, não acabou ainda não. Se Deus falou que vai acontecer mais, é porque vai acontecer mais. Se Deus prometeu coisas que ainda não se cumpriram, passaram os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Todas as profecias a respeito da palavra de Deus vão se cumprir, e não é diferente em relação às profecias, em relação às palavras que ele lançou sobre a sua vida. Eu sinto dizer aqui que tem pessoas afastadas do caminho de Deus, pessoas que já não olham mais para a igreja como antes. Sabe você que está afastado dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 3,15 que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, olha só, igreja do Deus vivo e coluna e alicerce da verdade. Em outras palavras, é a igreja que proporciona a verdade de Deus para a sociedade e é a igreja que alicerça, que sustenta essa verdade. Se você quer ser salvo, saiba que a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 2 que Deus deseja salvar a todos, resgatar a todos da morte, da condenação eterna, através do conhecimento da verdade. Em outras palavras, a verdade que salva é a verdade que é apresentada através da igreja. E tem tantas pessoas que estão rejeitando a igreja. Quando em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, diz que tudo que Deus fez é perfeito e nada do que ele fez é para ser rejeitado. Alguém tem dúvida que a igreja é uma criação de Deus?
Se Deus criou, é perfeito. Se é perfeito, não é para ser rejeitado. Ainda que as pessoas da igreja não sejam perfeitas, a ideia, o que Deus fez é perfeito. O que Ele instituiu é perfeito. Posso dizer uma coisa? Em Jó capítulo 8, versículo 2, um dos amigos de Jó falam que tudo aquilo que ele estava falando, todas as reclamações de Jó, eram como um vento impetuoso. Em outras palavras, era como se fosse um vendaval, um vento impetuoso. Ou seja, a boca daquele que profere reclamação traz de dentro para fora um vento impetuoso. Mas a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 2, que quando o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam orando, veio como um som de um vento impetuoso e veemente. Em outras palavras, ou você reclama e faz com que da sua boca saia o vento impetuoso, ou você ora, busca a presença de Deus e faz com que ela venha sobre a sua vida como um vento impetuoso. A direção que o vento vai vir vai depender da tua ação diante de Deus. Qual é a tua ação hoje? O que você pretende fazer diante dele? Será que você vai continuar reclamando? Será que você vai continuar vivendo do seu jeito? Será que você vai continuar negando a igreja? Será que você vai tentar fazer da forma que você bem entender? Ou você vai dizer, como a Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? A vontade de Deus prevalece em mim. O que eu quero é o que Deus quer para mim. Se você quiser isso, você se reconcilie com Deus. Você volte para Jesus. Se você quiser voltar para Ele nessa live, diga: eu quero voltar para Jesus. Eu quero me reconciliar com Ele. Eu quero renovar as minhas forças. Eu quero estar presente na casa do Senhor. Eu quero voltar a orar como eu orava antes. Eu quero voltar a buscar como eu buscava antes. Então larga a mão da sua vergonha, larga a mão das suas desculpas e volte para Jesus agora. Eu te convido a você voltar para Jesus e você refazer a sua aliança com Ele. Quando você fizer a aliança com Ele, você vai estar se fortalecendo nele. E quando você se fortalece nele, você se fortalece na força inabalável. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Não tente resistir ao diabo sem estar em Deus. Você não vai vencer essa depressão sem Deus. Você não vai vencer esse casamento que está se arruinando sem Deus. Não dá. Sem Deus não dá. Para de tentar sem Ele. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 que é como se Deus, através de nós, rogasse. Sabe o que é rogar? É você pedir, implorando. É como se Ele rogasse por meio de nós, ao qual ele confiou a palavra da reconciliação, dizendo: reconcilie-se com Deus. Se você está sentindo um calor no seu peito, se você está sentindo uma sede de tomar uma decisão, comente: eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero, eu necessito, eu preciso, eu quero Ele no meu barco. Sem Deus eu não saio nem da porta. É isso, essa é a verdade. Tem algum corajoso aí, alguém cheio de fé, alguém que diz: nossa, se depender de mim vai ser uma ruína, mas eu vou crer nesse Deus aí todo poderoso, eu sei que Ele vai me dar vitória. Tem alguém nessa condição? Eu sei que tem pelo menos 2 pessoas que estão aí, pelo menos um homem e uma mulher, que estão sem ir para a igreja e acham que são igreja sozinhos. Mas para ser igreja tem que estar ligado ao corpo. E aí? Vai tomar essa decisão agora? Vai abrir mão da sua vergonha? Samara, é você? Você se reconcilia com Jesus hoje? Ele está te chamando para voltar a louvar na casa dele. Não perca tempo, irmãos e irmãs. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu tive uma experiência essa semana. Samara, é você? Comente aí claramente, sem dó, que quer voltar para Jesus. Essa semana eu tive uma experiência, acredite se quiser. Eu estava na laje, eu oro bastante na laje, e eu estava olhando para o céu e eu vi uma nuvem que parecia um cavalo branco. A nuvem é branca, beleza? Um cavalo branco com um cavaleiro em cima. E essa nuvem estava se movimentando. Eu vi essa nuvem com esse cavaleiro em cima. Eu pensei: ah, glória a Deus, Samara, glória a Deus. Então é com outra pessoa aí que Deus está falando também. E eu creio que Deus vai convencer aí. Enquanto você pensa
pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor e vai se reconciliar hoje? Eu vou comentando a respeito disso. Essa semana, acho que foi terça-feira, se não me engano, eu estava em cima da laje e vi esse cavaleiro, né, essa nuvem. Um dia depois eu abri a palavra, eu abri justamente em Apocalipse 19, mas eu nem me atentei porque estava escrito. Eu simplesmente deixei quieto. E aí eu pedi uma palavra para Deus no dia seguinte, aliás, no mesmo dia, e acho que foi na quarta, e veio Apocalipse 19, e eu não dei crédito, eu não li. Eu fui li de novo, eu pedi uma outra palavra em outra Bíblia, e eu abri a Bíblia em Apocalipse 19. Isso foi antes de ontem, quando fui no monte com o pessoal da igreja. E Apocalipse 19 fala a respeito de um cavaleiro branco, num cavalo branco. É exatamente isso que diz. Olha só o que diz. Deixa eu abrir aqui para ler com vocês. E eu fiquei impressionado com isso. Amém, Luana? Vamos orar sim, em nome de Jesus. Vamos orar. Só vou terminar aqui e a gente já lê. E, aliás, a gente já ora. E olha só o que diz em Apocalipse 19. A palavra que veio 3 vezes essa semana depois de eu ver aquela nuvem. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido com um manto salpicado de sangue e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Sabe quem é? Jesus. Sabe o que essa palavra fala? A respeito da volta dele. A respeito da volta dele. A respeito de quando ele, como cavaleiro, descerá dos céus. E eu creio que esse dia não está muito longe, não. E eu creio que ele está voltando e não há mais tempo de brincar. Há tempo de viver a verdade de Deus. E a verdade de Deus determina que nós devemos estar preparados, porque o dia do Senhor será como ladrão, que vem à noite sem avisar quando vai ser. Enquanto muitas pessoas estiverem pensando, amanhã eu volto, Deus voltará, Jesus voltará. E muitos ficarão para trás. Ter comunhão com nossos irmãos é muito importante. Às vezes chegamos na igreja com 20% de fé e saímos de lá com 99%. Foi exatamente o que o pastor, que eu comentei no início da live, ele falou a respeito. Ele falou, nossa, eu cheguei cambaleando aqui, vou sair saltitante. E eu creio que não é diferente na vida de todos nós. Muitas vezes aconteceu comigo, eu creio que não é diferente com cada um de nós. Mas a palavra falou muito. Às vezes deixamos de fazer algo por achar que não iremos conseguir. Mas é Deus quem faz e capacita. É isso. Antes disso, nós iremos levar a salvação até as extremidades da terra. Amém, Arthur? Glória a Deus. Nosso irmão mais velho. Romanos 8:29. Deixa eu ler aqui que passou algum comentário. Já vamos orar, Luana. Só um minuto. Irmão, se eu tenho amigos como esse de Jó, que só fizeram críticas destrutivas e zombaria, eu poderia orar para melhorar os meus amigos? Eu quero me afastar dos amigos que me afastam de Deus. Isso seria errado? Não, isso não é errado. Ore por eles, mas não necessariamente tenha a plena comunhão com eles nesse meio tempo, Arthur. É natural, né, a gente mudar a nossa mentalidade e as pessoas não aceitarem isso. Então, se elas não aceitam, ore por eles, né? E nesse meio tempo, você não precisa necessariamente estar junto com eles, desde que você se importe com eles e ame a eles como a si mesmo, né? Esse é o caminho. Vamos orar em nome de Jesus nesses minutos finais. Se você é uma pessoa que está com vergonha de dizer, eu quero voltar para Jesus, mas eu não quero comentar numa live, eu acho que não faz sentido, eu acho que Jesus não está aqui, me chama no direct depois, vamos conversar. Seja lá quem você for, te convido para visitar uma igreja. Vá, visita uma igreja perto da sua casa, abre mão do preconceito. Ah, mas o pastor de lá isso, o pastor de lá aquilo. Abre mão do seu preconceito e viva aquilo que Deus está te chamando para viver a plenitude daquilo que Ele te chamou para viver. Amém? Deus amado e querido, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, te agradecemos pelas maravilhas que o Senhor falou nessa noite, que o Senhor operou. Eu creio que teve pessoas que foram curadas. Eu creio que pessoas aqui vão fazer um novo exame a respeito daquele diagnóstico que receberam e terão o testemunho da vitória para contar.
Eu creio que o Senhor fez maravilhas, o Senhor falou aos corações de alguns aqui, o Senhor confirmou determinadas coisas que o Senhor já havia dito. Em todas essas coisas, Pai, nós glorificamos o Teu nome. Não há nenhuma glória nos homens, não há nenhuma glória em mim, não há nenhuma glória em nenhuma pessoa que está aqui na live. A glória é toda sua. Se algo aconteceu, foi para a glória do Senhor, foi porque o Teu nome é sobre todo nome. O Seu nome, Senhor amado, merece toda a honra, glória e louvor. Dessa forma, Pai, eu apresento a Ti as pessoas que aqui estão. Tem pessoas que estão passando por situações difíceis. Tem pessoas que estão cegadas pela dor do momento. Assim como Jó chegou no momento em que ele não queria ouvir nenhuma palavra de consolação. Ele só queria externalizar a dor dele. Tem pessoas que estão aqui nessa forma. Mas a palavra diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. E depois de ter passado pela cruz, ele foi para a glória e está sentado à direita de Deus. Da mesma forma, ele nos faz essa mesma proposta. Ele nos propõe essa mesma promessa, dizendo que ao que vencer, concederei que se assente no meu trono, assim como estou assentado no trono de meu Pai. Em outras palavras, a alegria que o Senhor deu para Jesus, propôs para Jesus, para que ele passasse pela cruz, é a mesma alegria que o Senhor propõe a nós, a alegria da vida eterna, a alegria da salvação. Eu creio, Pai amado, que pessoas foram curadas, pessoas ficaram felizes, mas mais do que isso, eu creio, Pai amado, que essa palavra gerou salvação nos corações, que o Senhor faça isso, opere isso na vida deles em nome de Jesus, que o Senhor olhe, que o Senhor vá de encontro à vida desses meninos da Tailândia, Pai, que precisam tanto da providência do Senhor nessa hora. Pai amado, impede, Senhor, que eles venham a falecer, mas salva-os com a Tua mão poderosa. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso, cremos que tem outros irmãos orando por isso, e nós contamos, Pai amado, com o Teu mover, se assim for da Tua vontade. Nós cremos que é, Pai amado, e assim nós oramos na plena certeza de que isso o Senhor fará. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro também pela vida do Valber, que disse que quer. Pai amado, eu não sei o que ele quer, mas se ele quer voltar para Jesus, se ele quer ser fortalecido, se ele quer receber cura, salvação, seja lá o que for, que o Senhor vá de encontro a este homem, Senhor. O Senhor conhece o coração dele e sabe exatamente o que ele precisa. Que o Senhor vá de encontro à vida dele em nome do Senhor Jesus. Que não seja diferente na vida da Marlene, que ora tanto por ela, eu oro tanto por ela quanto pela vida do filho Ronaldo. Que o Senhor vá de encontro a eles, Pai amado, fortalece essa família, dê graça para que eles avancem naquilo que o Senhor propôs diante deles, que tudo aquilo que lhes impede de viver a plenitude dos teus propósitos caia por terra em nome de Jesus, e não seja diferente na vida dessa criança que vai fazer uma cirurgia na traqueia, segundo comentou o Patrick. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro à vida dessa criança, que o Senhor possa tomar ali os médicos por meio do teu Espírito, a que tudo haja conforme a tua vontade, que tudo aconteça conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, que assim o Senhor visite cada um deles, Pai, segundo a necessidade deles, seja de libertação, seja de cura, seja de uma orientação, seja de qualquer coisa que abranja uma decisão que eles tenham que tomar, seja em relação ao casamento, à família, em tudo isso, Pai amado, nós glorificamos o Teu nome e Te engrandecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe aí o domingo de vocês, que vocês aproveitem esse domingo à noite, esse sábado à noite, esse domingo de madrugada aí. Se acordar de madrugada, levanta, vai orar. Se acordar cedo, vai para a igreja de manhã. Faça aquilo que mortifica a tua carne e glorifica a Deus. Eu creio que esse é o caminho para a gente viver conforme Jesus. Siga o conselho, sou testemunho, pois não gostava de ir para a igreja, mas foi lá que recebi a confirmação e unção. Deus abençoe nossas vidas e a tua, pois Deus diz, cuide dos meus e eu cuidarei dos teus. Glória a Deus, amém. É isso, abra a mão aí dessa... Tem muitas pessoas que têm o coração fechado para a igreja. Eu já cheguei a ser assim também, não muito, mas aconteceu já, e glória a Deus, porque o Senhor me alcançou através da igreja, né? Olha só, eu amo essa explicação. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Assim como o marido é o cabeça e a esposa é o corpo, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Aquilo que Cristo quer fazer, ele faz por meio da igreja, porque ele é a cabeça, ele pensa, ele dá a coordenada e o corpo age. E o corpo é a igreja, faça parte dela. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz. Até amanhã, se Deus quiser. Amém? Glória a Deus.